incrível missão dos pais. Como educar os filhos com tanta tecnologia acessível aos tutelados, tantas facilidades e distrações? Sem limites, disciplina e hierarquia, não existe comando e ordem. Tudo vira um caos, uma bagunça. Imaginem um barco com várias pessoas, onde cada um rema para um lado diferente. Para onde vai? Os pais demonstrem que estão no comando e dirigem o lar, e os filhos obedeçam às regras da família. Também é necessário muito afeto entre pais e filhos, abraços e beijos, além de segurança e firmeza. Educar é dar amor e carinho, não é dar coisas, não é dar objetos materiais, é dar a sua presença. Apresente Jesus aos seus filhos como modelo moral a ser seguido, seus exemplos e ensinamentos. Jesus nos disse: "Eu sou o caminho". Ele é o caminho da vida, da felicidade, da paz e do amor na terra. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Ajude-nos a levar estas mensagens às pessoas que precisam de consolo, esclarecimento e motivação. Contribua para um mundo melhor, com pessoas saudáveis da mente, corpo e espírito.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Intercessão. Irmãos, orai por nós. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses 5:25. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações da espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com os seus valores inalterados. Não é justo acreditar seja essa oração o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vêem-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhes receberem as bênçãos da vida sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Emmanuel. Boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto, bem como aqueles outros que nos acompanham através da internet. Vamos orar, fechar os nossos olhos para, primeiramente, agradecer a Deus pela vida, pela reencarnação, pelas inúmeras oportunidades que Ele nos oferece no planeta que o Mestre Jesus arquitetou e construiu para todos nós. Agradecer a Deus por enviar o Mestre, o Cristo de Deus, que veio nos ensinar, nos mostrar o caminho para chegarmos ao reino do nosso Pai Celestial. Que a paz do Senhor esteja conosco nesse instante, mas que essa paz possa alcançar toda a humanidade, envolvendo cada ser humano, envolvendo todos os lares da humanidade, para que a paz verdadeira possa ser construída entre todos os povos, a fim de que possamos viver em harmonia, em tranquilidade e essencialmente em paz. Então, Mestre, ampara as nossas autoridades, aqueles que estão no comando das nações, que eles possam se sensibilizar para que a paz seja efetivamente consagrada entre todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Muito obrigado, Mestre, que assim seja.
Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus queridos irmãos do grupo da Fraternidade Espírita, irmão Aniceto. Para mim é um prazer, uma satisfação novamente poder estar aqui com vocês para participar desse estudo de hoje, que com certeza será muito importante para todos nós. Pedimos à espiritualidade amiga que conduza o estudo da noite de hoje, que sejam os coordenadores e que possamos ser esse simples instrumento de Jesus e dos bons espíritos para o aprendizado que vai com certeza, nos preparar para a nossa jornada, para o nosso caminho evolutivo. Então a gente hoje vai estudar o Livro dos Espíritos, na sua questão 123, no livro 2º, no capítulo 1º, sobre a questão dos espíritos. Então vamos ver o que Kardec perguntou, questionou aos espíritos amigos. E na minha análise, ele fez uma pergunta que foi bastante assim intrigante, ousada, sob o meu ponto de vista. Então, ele fez a seguinte pergunta: por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? A resposta dos espíritos foi grandiosíssima. Vale a pena prestar muita atenção. Como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Pensais poder penetrar os seus desígnios? Entretanto, podeis dizer, a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim, cada um tem o mérito de suas obras. Veja bem, meus irmãos, a resposta que os Espíritos nos traz. Todos nós sabemos, principalmente nós que militamos aqui na doutrina espírita, todos nós têm o seu tempo adequado para dar esse salto, para dar esse passo rumo ao seu crescimento espiritual. E Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, Ele jamais vai obstacular, vai interromper esse processo natural do progresso do ser humano. Então, Deus jamais vai interferir nesse processo. Então, cabe a cada um de nós procurar os meios de evoluir, de crescer, porque se assim não fosse, não haveria mérito para os espíritos. Então a gente pode dizer também que o espírito mal hoje será o anjo amanhã. Então, com os nossos esforços de cada dia, a gente vai procurar, a gente vai encontrar, a gente vai um dia estar em um patamar mais elevado. Isso vai depender de cada um, da sua vontade, porque Deus jamais vai interferir no livre arbítrio de cada um de nós. Então, a escolha é nossa. Se nós queremos ser mais ágil no crescimento, na evolução, isso vai depender de nós. Então, cabe a nós procurar sempre esforçar para assim ascender planos mais elevados. E a gente, preparando esse estudo da noite de hoje, a gente encontrou nesta obra magnífica algo tão importante que vem elucidar, vem nos ajudar aqui na nossa compreensão do estudo da noite. Então,
Kardec, durante aquela viagem que ele fez, a viagem espírita de 1862, ele nos deixou aqui algo tão interessante que, lendo essa obra, por coincidência, lendo essa obra, encontrei aqui algo semelhante no que a gente está falando aqui na noite de hoje. Olha só o que o Kardec nos passa. Com o Espiritismo, o homem compreende que tem tudo a ganhar se fizer o bem e tudo a perder se praticar o mal. Veja bem, acabamos de estudar isso aqui, de ler, né, nesse item do Livro dos Espíritos. É justamente isso aqui o que o Kardec estava falando para nós durante a sua viagem. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio. Vai depender único e exclusivamente de nós. Porque se assim não fosse, né, a gente estaria estacionado. E Deus quer que todos os seus filhos alcancem um dia um grau maior na sua evolução. Então, se estamos aqui, com certeza, nesse plano onde a maldade ainda impera no coração do homem, mas com certeza ele amanhã vai redimir, ele vai superar essa deficiência e será um espírito mais elevado. E outra questão tanto interessante também, a gente estudando, a gente encontrou também na obra No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, onde se trata das coletâneas de orações, de prece, uma fala também do Kardec que diz respeito a esse tema de hoje. Então vale a pena a gente pedir socorro a Kardec através dessa obra para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão tão importante de todos nós. Então a gente vai ler aqui um trechinho que está nesse capítulo 28, onde Kardec usou aqui um tema, né, quando a gente for fazer as nossas orações, direcionar os nossos pedidos para tal problema que a gente está passando no momento. Então ele pôs aqui, para corrigir um defeito que todos nós temos. Então é válido, é necessário a gente pedir, né, assistência para os bons espíritos. Porque é difícil a tarefa, a caminhada, mas com certeza com a assistência dos bons espíritos, eles nos ajudam, né, nesse momento difícil. Então vamos lá. Isso está no item 18, né, desse capítulo, sobre instrução preliminar. Então Kardec fala para nós: nossos maus instintos decorrem da imperfeição do nosso próprio espírito e não do nosso corpo físico. De outro modo, o homem estaria livre de toda espécie de responsabilidades. Nosso aperfeiçoamento depende de nós, pois todo homem que possui o completo domínio da razão tem, perante todas as coisas, a liberdade de fazer ou não o que quiser. Assim é que, para fazer o bem, basta-lhe a vontade de querer. Aí está, meus irmãos. Esse trechinho tão interessante, né, que vem trazer para nós aí recursos para o entendimento. Depende somente de nós. Se nós fizermos a escolha certa, correta, com certeza a gente vai conseguir manter o equilíbrio mental e espiritual. E com isso a gente vai avançando cada vez mais. Deus jamais vai impedir isso.
Então, é importantíssimo a gente nos esforçar. E Deus, na sua infinita bondade, na sua grandeza, na sua sapiência, Ele traz todos os recursos. E a gente estudando, a gente lembra também, recordou aqui daquela passagem, daquela parábola do filho pródigo, né? Onde aquele senhor ali, né, dono daquelas terras, onde tinha uma família, então ele teve a surpresa de um dia seu filho aproximar-se dele e pedir a sua parte da herança. E ele cedeu a parte da herança. E aquele filho, né, ingrato, ele foi utilizar a parte da sua herança nas festas, com os amigos, foi desfrutar a vida. E no final a gente deparou da surpresa que ele encontrou pela frente, da sua ingenuidade, da sua imadureza espiritual. Então, o Pai é sempre assim conosco. Ele nos dá a oportunidade e nós fazemos dela o que nos é próprio. Então, se nós, por imprudência, pela ganância, a gente acaba complicando a vida. E o Pai, Ele nos dá essa oportunidade. Ele usa essa lei da natureza para nos corrigir, para nos educar. E o filho imprudente, imaturo, às vezes ele tem que quebrar a cabeça para crescer, para evoluir. Então, fica aí a mensagem da noite para nossa reflexão e que Deus continue sempre nos dando força, coragem, esperança, para que nós também possamos, assim, com esforço, superar aí as nossas fraquezas morais. Agradecemos pela oportunidade e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus se faça em nossos corações, nos amparando, fortalecendo e assistindo na nossa caminhada, na nossa jornada, na nossa luta. É com prazer que nós retornamos a esse contato com os nossos companheiros aqui do Grupo da Fraternidade Irmã Aniceto. Essa instituição, eu posso dizer que ela faz parte, assim, da minha história, da minha memória afetiva. Eu fui criado ali na Rua 72, próximo ali ao Centro Espírita Amor e Caridade, onde meu pai participou da construção e onde nós frequentávamos desde criança, e eu frequentava também as aulas de evangelização. E nessa época, eu me lembro de companheiros pertencentes ao Grupo da Fraternidade Irmão Aniceto que estavam participando de atividades junto ao Centro Espírita Amor e Caridade por um período em que estava em construção a sede do centro, aí na Fama. Eu me lembro bem, apesar de criança ainda, das figuras do senhor Almorgaste, da Silveira, do senhor Estonides, lembro-me bem deles. E porque também em frente da nossa casa morava um irmão deles, o seu Zequinha da Silveira. E o seu Zequinha era amigo do meu pai, vizinho, e tinham esse relacionamento. Então eu lembrava bem
da presença deles, lembrava da presença do François, que também era um elemento ligado ao irmão Aniceto. E assim, o que me marca nessa trajetória do irmão Aniceto, com as fotos que nós temos, até eu passei por Wagner, essas fotos lá, que nós temos deles lá participando das atividades, participando da campanha Alta de Souza. O que me lembra que eu fui na inauguração do Aniceto. Eu calculo que deva, na década de 60, por volta de 61, talvez mais, 62, 63, por aí, eu não sei a época. Mas eu me lembro bem que a gente saiu do centro ali, desceu, passou ali na Independência, atravessamos debaixo daquele viaduto que ficava ali na Avenida Oeste. Na Avenida Oeste hoje com a Leste-Oeste, tinha um viaduto ali. E depois nós pegamos a primeira rua esquerda, descemos, e a hora que terminava aquela rua, me parece que ali é a Rua 5, a hora que terminava a rua, ela terminava bem no Capimpuba. E no Capimpuba tinha uma passarela, não era uma pinguela, mas era uma pontezinha assim para pedestre, bem rústica. E a hora que a gente atravessava, o que chamava a atenção era que do outro lado existiam muitos pinheiros e eucaliptos. Eu não me lembro se era pinheiros ou eucaliptos, mas eu me lembro bem dessas árvores ali. E logo depois a gente chegou lá no centro. E outra referência que eu trago também, porque nessa época, parece que nessa época aí, ali era uma chácara. Essa chácara era de um vizinho nosso, era o seu Ettore Spirandelli, que tinha uma chácara naquela região ali. E acho que posteriormente ele loteou essa chácara. Um dos filhos dele, o João, inclusive, veio a casar com a minha irmã. E o sinal dessa presença dele ali é o Colégio Joana d'Arc, né? que é da Ilma Spirandelli, que era uma das filhas dele. Então eu trago essa lembrança dessas ligações muito grande com o Amor e Caridade. Eu lembro do François, que tinha essa loja Metrópole, uma loja que fazia roupa para militares, uniformes, ali na descida ali naquela baixada da Avenida Anhanguera, quase esquina ali com a Paranaíba, né? Até minha irmã, a Lena, chegou a trabalhar com ele lá. E são lembranças que estão ligadas conosco, ligadas ao Aniceto, e depois se fortaleceram quando, mais ou menos na década de 70, o Dr. Desir, que era dirigente lá, dirigiu lá por vários anos. Nós, inclusive, chegamos a iniciar uma livraria através da consignação da Livral, lá no centro, né? A Livral fez consignação com vários centros em Goiânia para a formação de livrarias, Serapiel Ribeiro, Ibu Sanufo, Paz e Amor, Ceareiras do Cristo. Em vários centros nós fazemos esse trabalho de divulgação, deixando o livro em consignação, nesse trabalho de divulgação e de levar o livro para dentro do centro, para que pudesse ser adquirido, apesar da resistência que a gente tinha na época, né, das pessoas que achavam que não poderiam vender livro dentro do centro, porque Jesus havia expulsado os vendilhões do templo. Mas a gente não está vendendo mercadoria, está facilitando o acesso das pessoas ao livro. E isso foi uma grande diferença, porque hoje todos os centros possuem essa livraria, que facilitou muito, né? Agora mudado, com os tempos mudaram, hoje nós estamos utilizando muito a internet. E depois com a presença do Wagner, que está esses anos todos aí, trabalhando vocês aí com esse trabalho, então nós estamos ligados ao irmão Aniceto. Foi pedido então que a gente pudesse trazer alguma coisa, se a gente pudesse conversar a respeito do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, palavras de Jesus. E o item 10, que está relacionado com o homem no mundo. Esse capítulo 17, essas palavras de Jesus, nos fazem entender
que o mestre cria uma alegoria, como já deve ter sido estudado, sobre a perfeição. Porque nós podemos chegar à perfeição, mas não à perfeição absoluta, porque a perfeição absoluta é somente Deus, porque se nós chegarmos a essa condição, nós vamos nos igualar ao Criador, e igualando ao Criador, nós teríamos então vários deuses, e Deus então perderia aquele que por definição é a sua característica de ser único, né? Então foi uma alegoria que Jesus dá, que nós temos possibilidades infinitas de chegarmos próximo à divindade. Como os escritores falam, nós seríamos deuses com D minúsculo. E como nós faríamos isso? Nós faríamos isso à medida que nós desenvolvêssemos virtudes em nós. E a principal virtude que nós desenvolveríamos seria o amor ao próximo. Seria o amor. Então, quando Jesus nos fala que perdoai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos perseguem e caluniam, nos mostra então a essência do amor, da benevolência, do perdão, da tolerância que nós vamos desenvolver, e são esses instrumentos que farão com que nós vamos crescer aqui na Terra. E como se dá então esse trabalho nosso de crescimento? Como que nós vamos fazer para crescer? Para que nós possamos fazer esse projeto de crescimento, nós precisamos de um local, de um laboratório. E esse laboratório é justamente onde nós estamos. O laboratório é a Terra, local onde nós estamos encarnados neste momento. Aqui é o local, é o momento e é a hora onde nós temos as ferramentas e as oportunidades para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. No Livro dos Espíritos, na parte 3ª, quando Kardec estuda as leis morais, ele estuda então a lei de sociedade. E fala então que o homem é um ser social. Nós precisamos viver em sociedade, porque somente através da sociedade e do convívio é que nós iremos aprimorar e vamos nos educar e vamos crescer, tanto intelectualmente quanto moralmente. Se nós formos relembrar o passado da humanidade, nós vamos ver que os homens que viviam esparsos, nômades, a partir do momento em que eles começam a se reunir e começam a formar as tribos, eles então começam a ter mais recursos. Eles começam então a ter condições de se defender mais contra as intempéries, condições de defender mais contra os animais selvagens, maiores recursos para prover, para dar condições de proteção, assistência, alimentação para suas famílias. E começa então a formar os primeiros núcleos, as primeiras vilas, as primeiras cidades, e então a partir daí vai se crescendo e a humanidade foi desenvolvendo para chegar até o momento em que nós estamos atualmente. Então foi a partir desse instante que quando os homens se uniram e passaram a viver juntos. O que a vida em sociedade nos traz? Nós estamos vivendo num mundo chamado de expiações e provas. Significa que nós, na atual condição, espíritos que já vivemos várias outras encarnações, estamos agora nesta nova oportunidade que estamos recebendo com a dupla finalidade. A finalidade de nós buscarmos a aquisição dessas virtudes e qualidades que possam nos elevar, ao mesmo tempo em que nós estamos acertando as nossas contas com o passado, daquilo que em determinado momento, seja por ignorância, ou seja por preguiça, ou seja por indolência nossa, nós fomos contra a lei de Deus. A lei de Deus ela está inscrita na nossa consciência. Deus não está sentado lá com um caderninho anotando para nós o que nós fizemos de errado,
onde é que nós erramos, onde nós falhamos. É a nossa consciência que nos mostra os nossos erros e as nossas faltas. E nós, à medida que vamos desenvolvendo essa consciência, porque a vida é esse desenvolver de consciência, nós vamos então vendo os nossos erros e vamos buscar então a reparação daquelas situações que nós fizemos. Ao mesmo tempo que nós vamos ser expostos à colheita de tudo aquilo que nós fizemos. Porque nós sempre iremos colher o resultado dos nossos atos. Nós sempre iremos colher o resultado de tudo aquilo que nós fizemos. Nós não plantamos tomate e vamos colher laranja, né? Não plantamos goiaba para colher manga. Nós vamos colher sempre aquilo que nós plantamos. E muitas vezes, quando nós não utilizamos o livre-arbítrio e não fizemos boas escolhas, nós teremos na existência as expiações, que são as situações que nós vivemos em existências passadas e que agora nós buscamos a reparação. Porque muitas dessas situações estão gravadas lá no nosso perispírito e quase que automaticamente nos levam a essa situação de reparação. E teremos também que passar pelas provas, que são as oportunidades que nós teremos do crescimento, do aprendizado. E isso só se faz através da convivência. Um aluno, quando ele vai para a escola, ele recebe dentro da sala de aula todas as informações que o professor lhe passa. E depois que ele recebe toda aquela informação, chega o momento em que vai passar pela aferição daqueles valores, daquilo que ele aprendeu. Ele vai mostrar o que ele aprendeu daquilo. Então ele vai passar por uma prova. Assim também somos nós. Nós passaremos por essa prova para que nós possamos mostrar na prática o quanto nós aprendemos. É claro que existem alunos que, por sua aplicação, pelo seu esforço, eles dominam a matéria e passam sem a prova. Não precisam passar por essas situações. Mas nós aqui passamos por essas situações e por essas provas. E essas provas é que vão nos mostrar e que vão nos educar. Nós muitas vezes, começamos já dentro do nosso ambiente familiar. A família é a bendita oportunidade que Deus nos dá de reunir os afetos, aqueles que são unidos por laços de simpatia, de afinidade e de amor, e que estão ali reunidos para fazer novos projetos, para novas buscas, para ampliar horizontes no campo da intelectualidade, no desenvolvimento de virtudes, no trabalho. Mas, ao mesmo tempo, ali se reúnem não somente os afetos, mas se reúnem também os desafetos. Aqueles que, em determinado momento da existência, nós também não tivemos um relacionamento saudável, onde nós fomos algozes ou fomos vítimas, mas estamos ali reunidos naquela figura familiar, onde, através da bênção do esquecimento, onde nós esquecemos tudo aquilo que foi visto em existências, foi vivido em outra existência, e começamos ali com o esquecimento, então como se estivesse começando do zero, para que nós pudéssemos fazer, a partir dali, um novo final, um novo caminho, uma nova jornada. Mas é claro que os antagonismos vão permanecer, porque muitas vezes, porque é vibratório, é fluídico, e vão aflorar, aflorar nos relacionamentos com os cônjuges, nos relacionamentos com os filhos difíceis, os filhos problemas,
os filhos que nos trazem dificuldades o tempo todo, que nos trazem contrariedades. Então são esses espíritos que estão vinculados conosco, ou podem também, se nós tivermos essa condição, de recebermos espíritos em dificuldade, que são ali colocados e que nós aceitamos e recebemos para que nós possamos auxiliá-los, para que nós possamos encaminhá-los, para que nós possamos ajudá-los na sua jornada. Vai depender, então, da nossa consciência, da nossa condição. Então, aí na família já é a primeira oportunidade que nós podemos exercitar isso aqui que Jesus nos fala, da busca da perfeição, através do amor aos familiares, do auxílio, do amparo, do perdão, da indulgência. É claro que isso não exclui de nós, pais, a necessidade de utilizarmos também os instrumentos que nós temos para fazer com que esse espírito possa seguir os caminhos corretos. Nós temos que usar a nossa autoridade, nós temos que utilizar o nosso exemplo como o principal fator que possa arrastar, que possa mostrar, que possa ser melhor do que as palavras para fazerem com que esses espíritos possam seguir. E acima de tudo, nós temos que ter o principal com relação a nós. Nós temos que ter a paz na consciência, a paz do dever cumprido, de nós estarmos fazendo a nossa parte, de nós estarmos fazendo melhor, de nós estarmos empenhados, de nós estarmos ajudando. Mas se o espírito não faz, não quer, não abre conexões para esses laços de afetividade, se ele pela sua condição ainda não consegue vencer essas amarras, nós, pelo menos da nossa parte, nós estamos em paz e vamos continuar fazendo. E provavelmente vamos continuar no plano espiritual ou em outras existências continuar esse trabalho de assistência. Muitas vezes nós encontramos essa mesma situação no ambiente de trabalho, naqueles que convivem conosco, daqueles que estão ao nosso lado, nas aversões gratuitas que nós muitas vezes encontramos, daqueles que invejam, que trazem a maldade, que criam situações difíceis e embaraçosas para nós, também são testes que nós fazemos, que nós vamos mostrar aquilo que Jesus nos fala, da benevolência e da tolerância. Ao mesmo tempo que nós precisamos também fazer uma análise da nossa vida. Eu falo isso sempre com relação a mim, certo? Eu observo que durante a minha vida eu convivi com pessoas amigos, familiares, que elas, por força desse amor, dessa afinidade, elas viam em mim qualidades que eu não possuo, exalçavam qualidades pequenas e faziam com que essas qualidades se tornassem grandes. Ao mesmo tempo em que meus defeitos, as minhas falhas, os meus erros, eles diminuíam por conta desse amor. Então eles aumentavam aquilo que era pequeno, das virtudes, talvez, e diminuíam os erros e as faltas. Mas Jesus, Deus, nos ampara. E Ele vem ao nosso socorro através desses adversários. Porque esses adversários são aqueles que vêm nos ajudar. O adversário não é o inimigo. O adversário. Porque o adversário ele vem nos ajudar, porque o adversário ele faz justamente o oposto. Ele diminui aquilo que a gente tem de bom e aumenta aquelas coisas nossas que não são boas. Então é para nós um alerta. Ele nos mostra então onde nós estamos errando
onde nós estamos falhando, o que nós precisamos modificar. Justamente por quê? Porque é esse antagonismo, essa antipatia que nos dá, que mostra somente os nossos erros, o coisa que os amigos não fazem. E isso para nós é didático, é pedagógico. Nós temos então que valorizar isso aí e analisar essas informações para que nós podemos fazer as mudanças que nós buscamos, se nós queremos atingir a perfeição. E nós podemos atingir essa perfeição porque Deus nos dá recursos, né? Nos dá talentos para que nós possamos exercer. Vai depender de nós utilizar esses talentos ou não, mas todos, em algum momento, nós vamos ter que prestar conta de todos os recursos que nós recebemos. Porque tudo que, a partir do corpo que nós recebemos, tudo são empréstimos ou concessões que Deus nos dá para que nós possamos utilizar bem e depois prestar conta. Ou, se não fizermos, nós vamos ter as consequências do uso pouco feliz daquilo que nós fizemos. Para começar, nós recebemos um corpo físico para nós manifestarmos. A saúde. E isso é uma responsabilidade nossa. Nós precisamos conservar o nosso corpo. O corpo não é nosso. O corpo, nós estamos utilizando um corpo que Deus nos deu e que nós temos responsabilidade com isso. E nós temos que cuidar desse corpo. Quando nós compramos um carro, nós vamos lá, lavamos o carro, enceramos, colocamos lá um perfumezinho, passamos lá uma tintinha na roda, estamos sempre lá arrumando, então nós estamos cuidando daquele carro. Agora nós precisamos cuidar do nosso corpo. Nós precisamos alimentar o nosso corpo, tanto do nível como nós alimentamos o nosso espírito, com as leituras, com os assuntos, com as matérias, com as conversações, né? Com aquilo que nós lemos, que nós assistimos, que nós vemos, nós alimentamos o nosso espírito. Nós alimentamos o nosso espírito. Nós precisamos também cuidar do nosso corpo, cuidar a partir da higiene, da alimentação, evitar os excessos, as situações que possam levar a enfermidades. Hoje nós observamos que existe uma situação que até merece uma análise para a gente aqui agora, nesse instante, a partir dessa situação. A medicina hoje é uma medicina preventiva. Então, já se descobriu que se você prever, se você se antecipar a um evento danoso, você tem chance de que aquele evento traga menos danos do que se você for intervir depois que aquela situação já se consolidou. Então nós temos, por exemplo, essa medicina hoje preventiva. Vou citar um exemplo, por exemplo, na área do câncer. Nós temos 3 situações. Nós temos, no caso das mulheres, a prevalência do câncer nos órgãos genitais femininos, né? O câncer do útero, o câncer do colo do útero, câncer de ovário. Nós temos no homem o câncer de próstata, nós temos no homem e na mulher os cânceres de intestino, que, se vocês forem reparar bem, quantos artistas hoje estão passando por essa situação de estarem tendo câncer no intestino. Basta falarmos aí Pelé, que foi há pouco tempo faleceu por câncer do intestino. Está-se provado, então, que todos esses cânceres, eles podem ser detectados precocemente. A mulher, através da visita ao ginecologista, onde se faz o exame ginecológico, colhem as lâminas, os materiais, manda para o laboratório e pode, então, antecipar uma lesão que possa vir a ocorrer. E os homens, no caso da próstata, né, a partir dos 45 anos, e tanto o homem ou a mulher, por volta de 45 anos, através da colonoscopia. O que acontece, principalmente, vou dar um exemplo aqui da colonoscopia. Eu tenho um irmão que faleceu com câncer de intestino. Conheço várias pessoas com problemas do câncer do intestino. E o câncer do intestino,
ele é detectável através desse exame que é a colonoscopia. Através da colonoscopia, quando é passada uma pequena câmera que entra no intestino, ele olha o intestino que, depois de um preparo, já está limpo, sem fezes, à procura de pequenas, chamado pólipos, que seriam como pequenas verrugas, pequenininhas, que lá aparecem. Esses pólipos são como se fossem essas verrugas. Eles têm alguns que têm caráter benigno, mas tem alguns que podem, com o tempo, crescerem e promoverem uma modificação das suas células, e essas células se degenerarem e formarem um câncer. E aí ele vai crescer, ele cresce, ele invade ali a parede do intestino. Se ele demorar a fazer o diagnóstico, essas células cancerosas podem cair ali na circulação sanguínea e ir pelo corpo, e parar em determinado local, parar em determinado pulmão, parar no fígado. E dependendo do local onde se alojar, se ela encontrar condições, ela começa a desenvolver ali e vai formar um outro câncer. Isso aí que é a chamada metástase. São células que saíram daquele câncer primitivo, caíram na circulação, pararam em determinado local do organismo, né? No caso da próstata, são muitos cânceres ósseo, né? Principalmente para a coluna. Então, pela circulação dessas células cancerosas. E esses dois exames são exames que podem ser feitos precocemente. No caso dos pólipos, eles são ressecados de maneira indolor, de maneira pouco invasiva, onde a pessoa faz um procedimento ambulatorial, sai dali, vai embora para casa e está pronto, manda para exame. Se não tiver nada, se os pólipos foram desses pólipos, digamos assim, sem propensão à malignidade, esse exame pode ser feito depois 3, 4, 5 anos depois, mas se forem esses outros que podem já ter propensão à malignidade, faz o exame mais precoce e vai fazendo isso. E o que observa hoje? Nós temos um fator estrutural importantíssimo, que é a dificuldade da população de acesso aos exames devido às condições financeiras e devido às falhas do nosso sistema de saúde. Então é uma situação que independe da pessoa, que muitas vezes vai querer fazer esse exame, mas não tem condições. Mas existem aqueles também que têm condições de fazer, mas não fazem. Seja por preconceito, seja por medo ou não. Essas pessoas poderão, no futuro, serem então responsáveis pela negligência se daí advir um tumor, um câncer, uma lesão? Porque eles vão abreviar a encarnação. E esse abreviando a encarnação vai influenciar aqueles outros espíritos ligados a essa programação reencarnatória. Então, meus irmãos, é uma situação que precisa ser pensada. Eu acho que o meu tempo aqui já deu um sinal ali, não sei se o vídeo vai suportar depois todo esse tempo. Eu gostaria então de dizer para os nossos irmãos, assim, para quase que finalizar, que a finalidade nossa aqui na Terra é essa busca da perfeição, é a busca do desenvolvimento do amor, da fraternidade perante todos aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados, né? Lembrando que a vida coloca as pessoas no nosso caminho. E essas pessoas, elas serão para nós. Alguns serão professores, nós iremos aprender com eles. E outros serão alunos, onde nós iremos ensinar. Então é através dessa convivência, dessa assistência, desse dia a dia, que nós teremos em condição de progredir, de crescer e de melhorar. Que Jesus, então, possa nos amparar, possa nos assistir. Eu gostaria até de continuar até o estudo, mas acho que o tempo
não vai dar. Mas é muito interessante para nós essa busca da perfeição. Que Jesus, então, nos ampare e assista hoje e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.